Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o segundo vídeo da 7ª aula do curso de Probabilidade e Estatística. Nele vamos aprender sobre variância e desvio padrão de uma probabilidade. Vamos lá? O próximo elemento de uma distribuição de probabilidade que vamos estudar é a variância. E ela dá o grau de dispersão ou de concentração de probabilidade em torno da média. A média, no caso, é exatamente a esperança, né? Ela vai ser calculada pela fórmula var de x igual a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x, onde a esperança de x quadrado é calculada a partir do somatório com i variando de 1 até n, de x índice i ao quadrado, p de xi. Se a gente lembrar, nos estudos de estatísticas, de introdução à estatística na unidade anterior, nós trabalhamos com esse mesmo elemento, a variância de uma distribuição de frequência. Nós ainda podemos calcular essa variância a partir de uma outra fórmula. O var de x vai ser dado pelo somatório com i variando de 1 até n, de x índice i menos o mi de x ao quadrado, que multiplica o p de xi. A notação é sempre o var de x, v de x, sigma ao quadrado de x, sigma ao quadrado índice x ou sigma ao quadrado. O sigma é outra letra grega. Como exemplo, vamos pensar nas variáveis x e y apresentadas aqui com suas respectivas médias. Então, eu tenho a variável x, que vai receber os valores de 0, 1 e 2, e tem como probabilidades 1/8, 6/8 e 1/8, respectivamente. A próxima coluna da nossa tabela, ela vai servir para calcular o mi de x. Nela eu vou realizar o produto do x pela probabilidade do x, que vai dar 0, 6/8 e 2/8, somando 1. Então, o mi de x da variável x é 1. Para a variável y, eu vou receber outros valores, menos 2, menos 1, 0, 3 e 5. E nessa variável eu vou considerar que todos os valores possuem a mesma probabilidade, 1/5. Fazendo o produto do valor da variável pelas probabilidades e em seguida somando, nós vamos ter exatamente um mi de y igual a 1, assim como tivemos para o x. Analisando os gráficos de cada variável, os gráficos da distribuição de probabilidade, nós vamos ter que, para a variável x, eu tenho uma grande concentração de probabilidade em torno da média, já que a maioria dos valores dela é exatamente a média, 1. Enquanto para a variável y eu tenho uma grande dispersão em torno da média. Pelas fórmulas que nós vimos anteriormente, podemos calcular a variância acrescentando uma coluna às tabelas que vimos para as variáveis x e y. Essa coluna vai apresentar o produto da variável ao quadrado pela probabilidade da variável. Realizando esse processo, para a variável x, nós vamos ter que a variância vai ser 1,25 menos 1 ao quadrado, onde 1,25 é o resultado do produto de x ao quadrado vezes p de x, e 1 ao quadrado é o mi de x que nós já havíamos calculado, resultando em uma variância de 0,25.
Enquanto para a variável y, a variância vai ser de 7,8 menos 1 ao quadrado, onde mais uma vez o 7,8 é o produto da variável ao quadrado pela sua probabilidade, é y ao quadrado vezes p de y. E o 1 é a esperança já calculada, é o μ de y. Isso vai ser igual, essa diferença vai ser igual a 6,8. Dando para notar a partir desses valores que isso é coerente com o que nós vimos no gráfico. A variância de y representa a dispersão dos valores no gráfico. É uma dispersão muito maior do que a de x. 6,8 é muito maior do que 0,25. O desvio padrão ele vai ser calculado a partir da raiz quadrada da variância. Mais uma vez, seguindo o mesmo processo que nós vimos na introdução à estatística. Ele vai ser denotado por sigma de x ou sigma índice x. Para o nosso exemplo, o desvio padrão da variável x vai ser dado pela raiz de 0,25, que dá 0,5. E o desvio padrão de y vai ser dado pela raiz de 6,8, que dá 2,61. A variância ela vai ter as seguintes propriedades. A variância da constante é igual a zero, como podemos imaginar. Não tem uma dispersão de valores para uma variável constante. A variância da constante vezes x é a constante ao quadrado vezes a variância de x. A variância da soma ou da diferença de y vai ser a variância de x mais a variância de y, acrescido da soma ou da diferença de duas vezes a covariância de x e y, onde a covariância de x e y é calculada a partir da esperança de x menos a esperança de x vezes y menos a esperança de y. Ela vai medir o grau de dependência entre as duas variáveis x e y. A variância do somatório da variável x, de xi, das variáveis xi, vai ser o somatório da variância de xi mais duas vezes o somatório da covariância de x índice i, x índice j com i menor do que j. Isso para eu não alterar, para eu não me repetir na covariância aqui, já que eu já estou pedindo o dobro das covariâncias, né? E a variância de ax mais b vai ser a ao quadrado variância de x, com a e b constante. Essa última está usando a propriedade 2 e a propriedade 1, né? Então, a variância da constante vezes a variável mais a variância da constante. Como exercício, eu quero que vocês determinem os valores médios e os desvios padrão das variáveis x, que é o salário em reais, e y, que é o tempo de serviço em anos, de 10 operários de uma determinada empresa. Esses valores são apresentados na tabela abaixo. Na nossa próxima aula, vamos estudar probabilidade conjunta. Até lá!